Vamos então ao quinto exercício. Tá? O quinto exercício ele é esse daqui. Determine a resistência AB, ou seja, a resistência vista por esses dois terminais. Tá? Dessa figura que está aqui. Bom, do jeito que está desenhado aqui, fica um pouco complexo, fica um pouco difícil de verificar o circuito, mas se nós redesenharmos ele, mas dá para a gente olhar. Ó. Aqui nós temos um fio. Esse fio é um curto-circuito, tá? Ou seja, isso aqui é um curto-circuito, esse ponto é o mesmo que esse ponto. O ponto C é exatamente igual ao ponto F. Então, se o C é o mesmo que F, então repara, esse resistor está ligado no ponto C e no ponto D. Esse resistor está ligado no ponto F, que é o mesmo que o C, e no ponto D. Então, se eles estão compartilhando exclusivamente os mesmos nós, então significa que eles estão em paralelos. O mesmo é para esses dois casos aqui. Então a gente pode verificar melhor aqui. Ó. Repare, então eu redesenhei ó, o ponto C e D, o ponto C, que aqui seria o F, e o C, que é o mesmo, e o D, desse lado o ponto FC, ou CF de novo, e o ponto E, e o mesmo para cá. E do D até o ponto A a gente tem um resistor, e do ponto E ao ponto B a gente também tem o mesmo resistor. Então o que nós temos aqui? Ó? Esse resistor está em paralelo com esse, é essa conta que nós vamos abrir. Esse resistor está em paralelo com esse, essa continha que nós vamos abrir. Então o que nós temos aqui? Ó? Uma associação em paralelo, dois resistores somente. Então a gente faz o produto deles dividido pela soma. Isso deu um resistor de 4 ohm. E desse lado, nós temos o produto também pela soma, um resistor de 12 ohm. Repara que em ambos os casos, os resistores equivalentes à associação apresentam um valor menor do que o menor daqueles resistores, como nós vimos em sala de aula. Então, voltando ali no circuito anterior, tá? Então a gente vai religar aqui. Então a gente tem um resistor nesse ponto, no lugar desses dois vamos ter um, e no lugar desses dois a gente vai ter um outro, que é o 4 e o 2 que nós calculamos. Se a gente pegar uma corrente partindo daqui, de A para B, a gente vai verificar que a mesma corrente passa em todos os resistores. Poderia ser uma corrente no outro lado. Isso significa que eles estão em série. Se está em série, basta somar. Então nós somamos todas essas resistências e chegamos a uma resistência equivalente de 24 ohm. Um exercício simples, onde se houver uma dificuldade, está em enxergar essas associações em paralelo que nós vimos ali anteriormente. Qual que é o objetivo desse problema? É simplesmente entender que uma associação em paralelo, os resistores, os elementos, eles vão compartilhar exclusivamente os mesmos dois nós. Tá? Então aqui o objetivo era verificar se vocês tinham estudado a parte de associação de resistores.